Salve, salve, meu povo bonito! Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sim, começando mais um 98 Talks, é o seu noticioso aqui na Rede 98, aqui na Rede Mais, onde a gente traz tudo o que foi notícia nesta segundona. Hoje, dia 23 de dezembro de 2024, eu sou o Lucas Rage, fazendo as vezes de Paulo Leite, tá num longo sabático, mas já volta. Deixa o homem curtir um pouquinho suas férias. Eu trago para você muita notícia, muita informação. E trago também um recado para você, ó. O 98 Talks conectado ao interior mineiro, à Rede Mais, nossa afiliada à Record, em mais de 400 cidades por essa maravilhosa Minas Gerais. O 98 Talks também está ao vivo na 98 FM aqui em Belo Horizonte, no 98live.com.br, no YouTube, no canal 98 Live e, claro, no 98.3 FM, onde tudo começou há 55 anos, a sua FM estéreo da América Latina, a primeira, hein? Você pode participar com a gente, eu vou fazer o convite para você interagir em tempo real. Você está curtindo a véspera de Natal, a antivéspera de Natal, está fazendo compra, está se preparando para essas festas, essa semana agitada aí de festas de fim de ano? Vem com a gente, bate um papo DDD 31, o nosso WhatsApp, claro, é o 99316-9898. Tem muita coisa para te contar, porque o ano está terminando, ele está agitado, está cheio de notícias. E claro, que eu não venho sozinho nessa jornada. Direto de terras nova-iorquinas, está passando frio ele, o polêmico Ricardo Kertzmann, também está com a gente. Ricardinho, boa noite. Boa noite, Lucas Rage, boa noite, Claré, e boa noite também para toda a nossa audiência querida. Quem também está com a gente, hoje é o União de Carecas em Gilvan. Grande Antônio Claré Júnior, nosso Clarezinho, sempre polêmico também, já está na área. Fala comigo, Claré. Boa noite, meu amigo Rage, Ricardo Kertzmann. Eu sei que você gosta de um careca, Rage. Aqui não é nenhuma piada, não. Pra quem acompanha suas redes sociais, sabe dos seus irmãos, né? Você é o único cabeludo da família, mas vem pro nosso time, pô. Tô chegando lá, bicha. As entradas não deixam enganar, mentir sobre essa história. Além deles, você deve participar com a gente. Daqui a pouco a gente faz o primeiro giro de comentário na mesa de áudio. Quem está aqui, nosso querido Gilvan Gandra, o Talibã, lá no controle mestre, tomando conta das imagens da 98, ele, Teufir Júnior, e claro, você, do outro lado da telinha, do outro lado do dial, sempre participando com a gente. Antes de trazer notícia, eu vou trazer um recado para você. Vamos falar de Previsa, gente, com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão empresarial. A Previsa é mais do que uma prestadora de serviços. Somos parceiros na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas à consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números, com foco, claro, no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união é de mais de 45 anos de tradição, a inovação constante para entregar soluções que impulsionam o sucesso de empresas. Acesse aí previsa.com.br, junto com a Previsa, bora impulsionar o sucesso da sua empresa. Recado dado, vamos às curtinhas de hoje. Trazer uma que, claro, foi manchete no fim de semana. Diga, Claré. Só para não perder o time, convidaria todos a entrar nas redes sociais do Rage. Para quem gosta de Ed Murphy, aqueles filmes que todas as pessoas parecem, Professor Aloprado, é a família do Rage. Todos eles se parecem, só que tem uns cabeludos, outros carecas. Não é tanto assim não, Clara. Calma, pelo amor de Deus. Gente, vamos de notícia, vamos de informação. O fim de semana foi de tragédia em Minas Gerais. E a gente com a atualização dessa notícia na noite dessa segunda-feira. O motorista de caminhão responsável pelo acidente, que matou 41 pessoas na BR-116 em Teófilo Otoni, se entregou agora à tarde à polícia. O homem, que não teve a identidade divulgada, é natural do Espírito Santo, se apresentou acompanhado dos seus advogados. Ele havia fugido do local do acidente e era considerado foragido desde o acidente no sábado. O homem não estava autorizado a dirigir, ele estava com a carteira vencida há 2 anos. A imprudência ganha o destaque nessa tragédia que ceifou mais de 40 vidas nas BRs mineiras. E uma BR na 116, perigosíssima 116, mais uma vez figurando as manchetes da pior forma possível e evidenciando não só a imprudência do motorista, né, nesse caso um criminoso, mas também a situação criminosa das rodovias federais que cortam Minas Gerais. Claré, com a palavra, situação complicada das rodovias e quem precisa pegá-las todos os dias, hein, Claré? Pois Raj, nesse caso específico, né, a gente vê que, lógico, as investigações ainda estão acontecendo, né, mas a gente vê que, me parece que o causador, que foi o motorista, né, obviamente as investigações demonstrarão, assim, se ele não tinha realmente, não estava com a carteira vigente, né, se ele estava com um peso, a carga maior do que a carga máxima disponibilizada, né, quem que era a empresa dona dessa carreta, ou a empresa que carregou e de repente não fiscalizou. Eu acho que a investigação tem que ser um pouco mais aprofundada para a gente entender quem que são os culpados
E aí, Raj, nesse caso específico, a gente volta naquele nosso debate de sempre, impunidade no Brasil. Espero, honestamente, mais uma vez, vamos torcer, né, para que a gente não tenha impunidade com os autores, com os culpados, né, que certamente não deve ser só uma pessoa, que esses culpados paguem o que devem, né, porque, de fato, se alguém errou, e alguém errou, né, a gente só tem que entender quantos erraram, certamente fizeram o custo-benefício, o cálculo do custo-benefício. Não pode ter esse cálculo, tem que saber isso é errado. Se eu errar, eu estou né? 3 pontinhos. Eu estou perdido. Né? Então, é a tal da impunidade. Vamos aguardar investigações e as acusações, os indiciamentos, certamente as condenações. Ainda sobre o motorista, ele perdeu a carteira ao ser pego em uma blitz da lei seca em Mantena, no Vale do Rio Doce, isso em 2022. Ele fugiu da blitz, não fez o bafômetro e teve a sua carteira suspensa. 2 anos que o cara está rodando aí, impedido de dirigir, mas estava nas estradas aí, estava fazendo o corre do jeito errado. Sobre as vítimas, a Polícia Civil divulgou hoje um balanço atualizado em que 14 das 41 vítimas já foram identificadas. 4 delas já tiveram seus corpos devolvidos às famílias para que haja a despedida, para que haja os enterros, os funerais, para que eles tenham uma partida digna. Nesse fim de semana, o governador Romeu Zema se pronunciou sobre o acidente, colocou o governo de Minas à disposição, né, para fazer o atendimento, tanto às vítimas quanto à investigação do acidente. E também o presidente Lula também se pronunciou nas redes sociais ao falar sobre essa tragédia na BR-116. Lula que tem sido um pouco lento quando a história é duplicações, concessões e melhorias de rodovias mineiras. Se for comparar as estradas mineiras com rodovias de outros estados, a disparidade é gigantesca. Na BR-116 não é diferente. Ricardo Kertzmann, mais uma vez, o presidente indo ao Twitter para falar muita coisa e fazer muito pouco, né? Olha, Raj, foi um fim de semana, sem dúvida, muito triste, né? Porque foram várias tragédias. A gente teve esse acidente terrível de ônibus, a gente teve o caso da ponte, que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre ele, o acidente aéreo também, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. No Espírito Santo também um outro acidente de trânsito com 5 vítimas fatais. Olha, Lucas, a vida, né? Aquela frase, aquele ditado popular que diz que para morrer basta estar vivo, ele é cruel, é reducionista, mas enfim, é a verdade, porque a gente não controla o destino, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas o que dói muito, o que a gente lamenta muito, é que algumas dessas tragédias, elas são evitáveis. E elas só ocorrem, Lucas, porque há uma espécie de conluio, eu falo muito sobre isso, um conluio do mal entre poder público e sociedade civil. Porque quando o poder público, nesse caso do acidente, quando ele não faz no acidente de ônibus, né, com a carreta, quando ele não faz a parte dele, que é prover a infraestrutura viária decente, segurança nas estradas, sinalização, recapeamento, enfim, quando a estrada não oferece condições, quando esse mesmo poder público não fiscaliza adequadamente, pessoas como este rapaz aí, esse motorista, e é aí que eu falo do conluio com a sociedade civil, porque este cara estava inabilitado, ele não poderia estar dirigindo, a gente não sabe ainda, mas muito provavelmente estava carregando mais do que o permitido, e foi por causa disso, talvez tenha tombado o caminhão. Então, quando há esse conluio do mal, essas tragédias que seriam evitáveis, elas acabam ocorrendo e deixando um rastro de sofrimento e de dor para um monte de gente que fica por aqui. Ainda sobre a tragédia, diga. Só somando aí um ponto que eu acho importante a gente sempre lembrar, assim, quando eu falo da importância das investigações, do levantamento, é porque existe uma outra tese de testemunhas do carro de trás de que o ônibus teria estourado, né, um pneu e ele invadido a contramão. Isso, obviamente, não isenta um motorista da carreta de estar sem habilitação e também não isentaria se estiver com a carga acima da carga máxima, mas apenas reforçar a necessidade dessa conclusão das investigações e que quem for o culpado ou os culpados que seja devidamente penalizado, porque infelizmente isso só acontece no Brasil hoje por causa da impunidade. Pois é, sobre esse acidente, 2 teorias estão correndo. A Polícia Civil acredita realmente na hipótese do sobrepeso na carga da carreta. Um bloco de granito teria se desprendido e aí causado o tombamento do veículo. Há também esse relato que o Claré trouxe de testemunhas de que o pneu da carreta teria estourado
e fazendo aí com que o motorista perdesse o controle. A Polícia Rodoviária Federal emitiu hoje um vídeo, divulgou um vídeo nas redes sociais. O inspetor Aristide Júnior, porta-voz da corporação da PRF-MG, prestou suas condolências aos familiares, às vítimas e anunciou a formação de uma força-tarefa que vai investigar aí, de fato, o que aconteceu nesse acidente na BR-116. Fato é, e eu vou trazer uma informação que para mim é assustadora, o DENIT informou hoje que o radar de monitoramento de velocidade no trecho do acidente foi retirado após o vencimento do contrato com a empresa. Ainda conforme o departamento, o DENIT, uma outra empresa já foi licitada para operar o trecho, para colocar o radar no trecho do controle de velocidade, mas ela só vai entrar em operação e funcionamento em 2025. Isso porque tem aqueles trâmites burocráticos e leva uma lentidão para que o radar volte a funcionar. E aí, meu filho, o trecho sem a fiscalização eletrônica, você sabe, dá margem aí, não que isso vá frear os acidentes, mas dá margem aí para imprudência. É complicadíssimo porque a burocracia é um elemento que entra para esse coquetel fatal na BR-116 e joga mais uma pimenta nesse vatapá aí, hein, Claré? Certamente, assim, Raja, todo ano a gente tem esse tipo de debate aqui, né? E no fim do dia, obviamente, algumas pessoas levam para um lado, levam para o outro, mas no fim do dia, obviamente, se a gente tivesse uma BR, né, que é uma rodovia federal, duplicada, com toda a estrutura que as vias concedidas, ou não todas, né, mas as boas vias concedidas, as boas concessões trazem, o risco de um acidente desse é menor. Não é que você isente, acabe com esse risco, né? Tem risco até de avião, né, cair. Então, eu acredito, tô falando, né, avião comercial, que a gente sabe que os riscos são mínimos. Mas eu acredito, Raj, que isso aí só fortalece a necessidade da gente ter essa cultura. A gente tem, em São Paulo tem muito dessa cultura, né? Tem muitas estradas, Kertzmann de São Paulo pode corroborar o que eu estou dizendo. A gente tem muitas estradas lá concedidas, mas já é cultural, lá já entendem isso. Aqui em Minas a gente está passando por um processo para trazer isso à normalização, né? E a BR, então, isso é federal, eventualmente até mais difícil trazer essa cultura, mas certamente vamos nesse caminho. Vamos falar de executivo municipal, vamos trazer notícias sobre o prefeito Fuad Noman, notícia de última hora, hein? O prefeito de Belo Horizonte recebeu alta do Hospital Mater Dei na tarde desta segunda-feira, segundo o boletim médico assinado pelo doutor Enaldo Melo de Lima, que é o chefe da equipe que trata de Fuad. Fuad enfrentou um quadro de diarreia e sangramento intestinal que o levou a ser transferido para a UTI do Hospital Mater Dei. Ainda segundo o doutor Enaldo, Fuad vai seguir com acompanhamento domiciliar por parte da equipe médica do Mater Dei. Essa é a terceira internação de Fuad Noman em menos de 30 dias. O prefeito se curou de um linfoma não Hodgkin logo após sua reeleição para o Executivo Municipal. Vai lembrar que Fuad concorreu na campanha, tratando desse câncer. O abateu não deixou de concorrer aí ao Executivo Municipal e logo quando foi anunciado aí reeleito, ele anunciou uma boa notícia aí de que havia se livrado desse câncer, desse linfoma não Hodgkin. O Fuad que tem uma série de idas e vindas do hospital, saúde bem debilitada, nesse fim de ano recebeu uma boa notícia de passar o Natal em casa, né, Ricardo? Raj, coisa boa, né? Vamos torcer para que dessa vez ele consiga se recuperar integralmente. E eu, particularmente, né, se eu fosse o familiar dele ou se fosse o próprio prefeito, eu acho que está na hora dele realmente se afastar um pouquinho e cuidar da própria saúde, se dedicar ao tratamento. Hoje mesmo eu acompanhei nas redes sociais dele, né, ele teve alta da UTI pela manhã e já publicou uma foto trabalhando com os secretários lá no quarto dele. Ele é um homem que gosta de trabalhar, né? Ele, durante a campanha, eu lembro de ter me encontrado com ele e ele falou: olha, Ricardo, é uma doença que eu estou combatendo, eu não vou me entregar enquanto eu tiver saúde para poder perseguir, né, o tratamento e me curar, eu vou fazê-lo. E ele fez, o câncer teve a remissão total e agora o que ele tem enfrentado são as sequelas do tratamento. Todo mundo que faz um tratamento pesado desse sofre dessas sequelas, ele pela idade sofre um pouco mais, mas eu sinceramente, eu acho que ele tem que se afastar, se dedicar a essa recuperação plena, porque é tudo uma questão de foco. Não adianta ficar trabalhando, né, não tendo horário para comer, para se medicar, para dormir, e se descuidar da saúde. Tira umas férias, fica um mês lá,
se dedica a esse tratamento e volta mais forte. Desejo saúde para o prefeito. Elogiar aqui também a equipe de comunicação da prefeitura e do prefeito, do gabinete do prefeito Faldoman, que agora está apresentando aí para a imprensa e para a população, por que não, boletins periódicos do estado de saúde do prefeito, porque houve sim uma falha na comunicação no início das internações, a prefeitura é mais reservada, é claro que é uma situação muito delicada, mas quando você não tem a informação clara e oficial, você abre espaço para especulações. Vamos lembrar que o prefeito Fuad Noman e seu vice Álvaro Damião já foram diplomados pelo TRE-MG na semana passada, uma cerimônia de diplomação que entregou aí a chancela para que eles possam gerir a cidade nos próximos 4 anos. Fuad não esteve na cerimônia de diplomação, obviamente por questões de saúde, mas postou em suas redes sociais, ele é muito ativo, como disse Ricardo nas redes, postou uma foto do diploma aí, agradecendo e prometendo fazer uma boa gestão à frente da prefeitura no seu segundo mandato. Vamos falar de chuva, gente, porque a Defesa Civil Estadual confirmou hoje, infelizmente, a 5ª morte pelo período chuvoso em Minas Gerais. Trata-se de um idoso de 70 anos, foi arrastado por uma enxurrada na cidade de Maripá, na zona da Mata Mineira. Está ouvindo a gente aqui. Um abraço aos amigos da zona da Mata Mineira conectados à Rede Mais. E o fim de semana caótico, não só na Grande BH, mas em várias cidades do interior mineiro. A chuva devastando Minas Gerais, a chuva que chegou mais atrasada esse ano, mas está causando um estrago inominável e incalculável ainda, com alagamentos, com crateras em rodovias, com crateras em vias e muito transtorno para o mineiro que está ficando desabrigado ou obrigado a ficar dentro de casa nesse período chuvoso. Complicadíssima a situação do período chuvoso que chegou com tudo em dezembro. Se você está ouvindo a gente, você está numa região que está chovendo muito, fique atento aos alertas da Defesa Civil, número 40199, só mandar o CEP que você quer monitorar para esse SMS 40199, você recebe os alertas em tempo real. Claro que as informações a gente vai trazendo aqui minuto a minuto na programação da Rede 98. Vamos falar de IPVA? Vamos trazer uma boa para o contribuinte mineiro, para o motorista mineiro, por que não? O governador Romeu Zema usou sua caneta e sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa que adia em um mês o pagamento do IPVA para o início de fevereiro. É isso mesmo, assinada pelo deputado estadual Alencar da Silveira Júnior. A proposta permite a quitação integral do tributo com descontos no mês de fevereiro, ou seja, você pagar tudo de uma vez, você tem aquele descontinho de 3%, permite ainda a divisão do IPVA em 3 parcelas, sendo a primeira em fevereiro, a segunda em março e a terceira em abril. É mais um respiro para o cidadão mineiro, para o contribuinte mineiro, que já vira o ano com muito tributo, muito imposto para pagar. Consegue respirar pelo menos um mesinho e mexer com o IPVA só em fevereiro. Inclusive, sobre isso, tem coluna no ar do nosso querido Claré, a quem eu cedo a palavra. Fala comigo, Claré. Bacana. Realmente, né? Ganha aí um mês para respirar, mas vai chegar, né? A questão, Raj, é que eu acho que, ainda mais agora, quando a gente discute reforma tributária, né? O Paulo Leite, que não está aqui hoje, ele sempre dizia, né? Sempre diz, ideal seria uma reforma administrativa para a gente reduzir Brasil, especialmente Brasília, né? Que é onde está tudo concentrado, para depois uma reforma tributária. Porque, infelizmente, a reforma tributária veio e acabou aumentando todos os tributos. Mas a minha coluna, especificamente, ela não fala de IPVA, mas o Raj está certo, porque o DPVAT era sempre cobrado junto do IPVA. E ela é uma coluna que defende o fim do DPVAT, é um tema muito espinhoso, é um tema polêmico, porém que deve ser encarado de frente, né? Eu entendo que na história do Brasil, os grandes estadistas, eles encararam os temas polêmicos e impopulares de frente. Então, parabenizo os parlamentares brasileiros, a Câmara, especialmente nesse momento, que encarou esse problema e encerrou o DPVAT, que infelizmente, gente, apesar de todo o drama que trazem, apesar de toda a tragédia, né, trazem uma série de exemplos de tragédia, esquecendo outras pontas para emocionar aqueles que estão no discurso, o DPVAT, infelizmente, né, ele não é positivo para a sociedade brasileira. E com o fim dele, a gente tem uma boa notícia. É importante saber que ele encerrou-se, né, há alguns anos, no governo anterior. Agora, em maio, ele voltou e a Câmara Federal encerrou esse DPVAT, que me parece que agora falta só o Senado para acabar de vez. Só para finalizar, quando eu falo de estadistas que tomaram medidas impopulares, a gente sempre lembra aqui de Campos Salles. Quando ele saiu da presidência do Brasil, ele saiu sob vaias, né,
pessoas quase que o agredindo, porque ele fez o que tinha que fazer para entrar na história do Brasil como um dos mais austeros presidentes do Brasil, da República. Sobre o DPVAT, ele foi encerrado há uns 2 anos, em meio à pandemia, por causa daquela polêmica envolvendo a Líder, que era a seguradora responsável por gerir o recurso, e ressuscitou no início do ano com outro nome, o SPVAT. Né? Mas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se antecipou ao Congresso Nacional, já foi taxativo aqui, né, Claré? Falou, olha, aqui não vai ter cobrança, seja lá qual for o nome, DPVAT ou SPVAT, chega de tributo para o povo mineiro. E aí, realmente... Porque o imposto... Diga. É porque o imposto é federal, né, Sim. gente? O DPVAT não é imposto, né? O tributo. Sim. O DPVAT era um seguro federal, mas que ele era cobrado, ele mandava o Estado cobrar. E aí o próprio governador falou, não, aqui eu não vou cobrar, não vou usar essa cobrança por aqui. E aí outros seguiram, né, depois o Tarcísio de São Paulo e outros governadores seguiram, mas agora a Câmara Federal encerrou de vez esse DPVAT, não vai nem precisar cobrar, porque não vai existir. E é um tributo federal. Além da benesse para os mineiros de mais um mês para respirar antes de pagar o IPVA, eu agradeço e muito, mais um elemento dessa lei de Alencar da Silveira Júnior aprovado, que é interessante, está permitindo que os motoristas abordados em fiscalizações de trânsito paguem na hora, sim, durante a blitz ali, você foi autuado, você pode pagar o imposto devido na hora, o tributo devido na hora, e você não vai ter o seu carro recolhido, você segue, você entra nos conformes ali em tempo real. Isso, claro, acontece graças à tecnologia, hoje a gente tem o internet banking, tem um banco na palma da mão, o cara, não, vou resolver aqui rapidinho, até porque a novela depois, para você regularizar seu carro, nossa senhora, uma dor de cabeça gigantesca, tem que buscar empate, aquela coisa toda, isso não só em Belo Horizonte, mas todo o estado. Para você ter uma noção, vou trazer uma informação aqui, o primeiro mês de arrecadação costuma ser o mais poupudo do IPVA. Esse ano, só em janeiro desse ano, primeiro mês, foram arrecadados 4,9 bilhões de reais com o imposto. É 44,9% do total que era previsto para 2024 com a arrecadação do IPVA. Porque todo mundo deixa para pagar realmente, paga tudo na primeira parcela ali e muita gente já adianta esse imposto. Isso vem para o caixa do governo. Agora, você adiando aí em um mês o recebimento, a arrecadação dessa grana, é um gesto do governo que corta na própria carne, é um sacrifício do governo de esperar mais um mês. Vamos lembrar que durante a pandemia, um projeto de lei que foi aprovado e sancionado pelo governador Zema, jogou para março a primeira parcela do IPVA, mas esse ano ela já voltou para janeiro, porque acredita-se que todo mundo já está com o orçamento em dia, o que não é de tanto verdade, mas aí a gente ganha pelo menos o mês de fevereiro para respirar, o mês de janeiro, na verdade, para respirar com o pagamento do IPVA. Se o IPVA está em dia, Ricardinho, de Nova York, você está pagando tudo, né, meu filho? O IPVA tem que estar em dia, o IPTU tem que estar em dia, os impostos, sejam eles municipais, estaduais, federais, eles têm que estar em dia. Sabe por quê, Raj? Porque senão tem um negócio chamado execução fiscal, que o governo vai lá na sua conta, mete o dedão lá na sua conta e tira o dinheiro. E interessante, né, que a recíproca não é verdadeira. Quando a gente manda a nossa grana para lá e o governo falha na prestação de serviço, e falha bastante em praticamente tudo, a gente não consegue entrar lá na conta do governo e pegar a nossa grana de volta, né? Ô Kertzmann, engraçado o que você está dizendo, me faz lembrar uma questão. Você falou do IPTU, né, que é um imposto municipal sobre propriedade, né? Se você não paga o IPTU, obviamente vai acumulando, o governo pode tomar sua casa, ou seja, a casa não é sua, a casa é uma sociedade sua com a prefeitura. Complicado. Ô, gente, vamos falar de Congresso Nacional, porque o caldo voltou a entornar e a corda voltou a esticar, viu? O ministro do Supremo, Flávio Dino, pisou no freio, suspendeu hoje, mais uma vez, o pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares do Congresso Nacional. Dino determinou ainda que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a liberação desse valor. Decisão de Dino, uma resposta a um pedido do PSOL, que apontou irregularidades na destinação das emendas parlamentares. A medida é mais um capítulo na longa novela envolvendo as emendas parlamentares. Novela essa que tem esticado ainda mais a corda entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Judiciário e o Legislativo batendo cabeça. Há quem critique, inclusive lideranças hoje criticaram o diálogo de Arthur Lira, presidente da Câmara, com Flávio Dino. Não, porque a história voltou novamente, aquela questão das regras, né, de transparência nas emendas. O Dino falou que as regras não estão sendo seguidas, pisou no freio e tem muito parlamentar que está buzina com o ministro do Supremo nessa segunda-feira. Ricardo. Raji, isso aí é aquela... Primeiro que é o retrato acabado da promiscuidade
que impera na política do Brasil. E quando eu falo na política, eu incluo os 3 poderes, nas 3 esferas, tá? Estou falando de município, Estado, União, e estou falando de executivo, legislativo e judiciário. Isso aí é aquela história de gato e rato. Porque o ministro Flávio Dino, atendendo, né, não diria um pedido, mas atendendo ao governo federal, né, de qual ele foi participante, ele foi ministro, e é umbilicalmente ligado ao presidente Lula, ele, durante meses, ele segurou a liberação das emendas parlamentares, no que fez muito bem, porque aquilo ali era uma casa da mãe Joana. Mas, ao segurar essas emendas parlamentares, ele impediu que o buraco da União ficasse ainda maior. E o governo ficou muito feliz. Chegando agora ao final do ano, o governo precisando botar para andar, para aprovar a sua agenda, principalmente a reforma tributária e agora o ajuste de gastos, o Congresso falou assim, olha, não, a gente não vota, porque sabe que tem o dedo do Planalto nessa decisão do Flávio Dino. Aí conversaram, se acertaram, liberou, o Congresso foi lá, aprovou com várias emendas, né, desidratou bastante o tal do pacote de ajuste fiscal, aprovou também diversos trechos da reforma tributária, e agora o ministro Flávio Dino breca de novo, porque o Congresso não fez a parte dele. Quis que a liberação ocorresse da forma anterior, daquela forma totalmente promíscua. O que o Supremo está tentando, o que o Flávio Dino está tentando, é deixar a coisa menos promíscua. E aí, a turma, como você falou, está muito brava, porque estão levando isso como se fosse uma traição. Poxa, a gente botou para votar, foi aprovado e agora vocês travaram de novo. É uma faca nas costas, né? Realmente, isso tem sido visto muito por parlamentares. Pô, a semana passada foi uma semana intensa de votações, o pacote de gastos, mesmo desidratado, avançou, o texto base avançou no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, e aí logo na segunda-feira já amanhece com as emendas parlamentares freadas. Ô, Claré, para quem não conhece muito bem, não entende muito bem da política, como funcionam as emendas parlamentares, Claré? Emenda parlamentar é a coisa mais asquerosa, que tem uma das coisas mais asquerosas, institucionalizadas, legais e constitucionais no Brasil. Uma parte do orçamento, quer dizer, você tem um orçamento, você tem um dinheiro ali para gastar, o executivo tem um dinheiro para gastar, para fazer estrada, para pagar saúde, segurança, educação, enfim. Tem um pedaço desse dinheiro, desse orçamento, que quem define são os parlamentares. Mas olha que absurdo. Quer dizer, o governo executivo, o executivo, tá? A gente está falando aqui do federal, né? Mas o executivo, ele sabe, ele vê a floresta, ele sabe onde que precisa de investimento, como distribuir esse recurso, esse dinheiro que não é infinito, mas mesmo assim um pedaço dele, quem vai definir é o parlamentar, que está muito mais preocupado, honestamente, com a sua reeleição. Então ele está muito mais preocupado em atender, ele está vendo a árvore, ele não está vendo a floresta. Então por isso que eu acho nojento esse negócio de emenda parlamentar, por mim não existiria. Então eu fico até feliz quando eu vejo uma medida dessa do Flávio Dino, mas é aquele negócio, né, dos fins justificam os meios, porque o meio, como bem explicado pelo Kertzmann, não é porque o Flávio Dino também acha um absurdo emendas parlamentares, é porque está ali, né? Me parece que agora é um momento interessante para ele suspender. Me parece, uma opinião. Sobre isso ainda, o Raj, eu estou bem preocupado com os juízes do Brasil, né, do nosso STF. Quer dizer, ao invés de falar nos autos, como deve ser feito, tem juiz aí no saia justa do GNT, tem juiz trocando presentes em amigo oculto do Fantástico, tem outro juiz até fazendo inauguração de obra política. É preocupante. No caso do Dino, então, como gosta de uma ribalta, né? Como gosta de um holofote, Flávio Dino. Apareceu no Fantástico nesse fim de semana, tá aparecendo em alguns programas do GNT. Estava no programa da Angélica, um dia desse estava assistindo, zapeando o GNT, e estava vendo o cara lá falando na sala da Angélica. É postura de togado mesmo, de ministro do Supremo, da Corte Máxima do país. Aparentemente está faltando lei para aprovar projeto, para votar, na verdade, para bater o martelo aí no Brasil. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda. A situação das emendas parlamentares, eu acho que não vinga ainda esse ano. A gente ainda vai ver essa história no mês que vem. A gente tem um recesso parlamentar chegando e cenas dos próximos capítulos a gente traz aqui na programação da Rádio 98 da Rede Mais. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre meia-culpa. É isso mesmo, filho. Fernando Haddad, ministro da Fazenda,
calçando as sandálias da humildade para falar que o governo Lula se comunicou mal, se expressou mal ao falar sobre o pacote, ao anunciar, comunicar o pacote de gastos aí, aprovado na semana passada no Congresso Nacional. Pacote esse, inclusive, que jogou o dólar lá em cima e a Bolsa lá embaixo. Quero comentário da nossa bancada sobre isso, quero o seu comentário sobre isso. 3 minutinhos, a gente volta já já com mais 98 Talks. Solta a vinheta aí, teu filho, meu filho. Daqui a pouco a gente volta. Te falei que era rapidinho, estamos de volta. Esse é o seu 98 Talks desta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, antevéspera de Natal. Você já está aí embrulhando presentes, você atrasadinho montando sua árvore de Natal com a TV ligada na Rede Mais, nossa afiliada a Record, em mais de 400 municípios. E você na 98 FM também, 98.3 FM, canal 29 Belo Horizonte, 22 Sete Lagoas e no 98live.com.br. E haja participação. Daqui a pouco vou chamar a nossa bancada, mas antes você, ouvinte, tem lugar de honra. Vou trazer alguns comentários aqui. Grande Warley do São Cristóvão falou: boa noite, Raj, me ajuda aí. Só prorrogou a conta do IPVA, que respiro que nada. Um mês voa. Meu filho, um mês voa mesmo. Realmente, daqui a pouco a gente está no sal com esse tributo. Vitor Silva está falando: a serviço de Lula, Dino comprou briga com o único poder capaz de realmente jogar o PT de vez no buraco. O Centrão, que só existe por causa das emendas. E tem comentário também do William Afonso, a do Bernardo Monteiro em Contagem. O Brasil é o país da impunidade. Bebe, dirige, rouba, feminicídio, aí vem uma punição branda. É por isso que a pessoa faz de novo. Segue participando. Se você está sintonizando agora, eu te trago o contato. 319-9316-9898. É microfone aberto e tapete vermelho estendido para você bater um papinho com a gente no 98 Talks. Esse mês, na verdade, o finalzinho desse mês até fevereiro, até janeiro, finalzinho de janeiro, eu venho com você, fazendo as vezes de Paulo Leite. Paulo Leite curtindo férias e eu assumindo esse circo que é o 98 Talks. Por falar em circo, tem um querendo falar comigo aqui. Te interrompi no bloco anterior, Ricardo. Você estava querendo falar, você deu uma respirada, eu passei por cima, chamei o break. Você quer comentar alguma coisa da notícia anterior? Fala comigo. Não, manda bala. Manda bala. Pode ir, vou trazer um recado, então daqui a pouco a gente fala de governo Lula. Distribuir higiene, hein? A limpeza deve ser prioridade em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Ela transmite confiança, profissionalismo e, claro, cuidado. Por isso, você precisa investir em uma higienização personalizada e de alta performance. Aí é só contar com a Distribuir Higiene. Portfólio completo com mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado e mais. Pagamento facilitado e a entrega em até 72 horas. Maravilha, né? Acesse aí distribuirhigiene.com.br. A Distribuir também está nas redes sociais. Siga no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. É só você procurar Distribuir Higiene. Corre para lá, eu recomendo, é bom demais. O governo Lula fez uma meia-culpa na divulgação do pacote de controle de gastos e o projeto de mudanças no imposto de renda foi apresentado há quase um mês pela equipe econômica de Fernando Haddad e aprovado desidratado e parcialmente no Congresso Nacional. Em um café da manhã hoje com jornalistas, Haddad admitiu erros na comunicação do pacote que, segundo ele, contribuíram para a disparada do dólar e a inquietude do mercado. O mercado ficou nervoso semana passada, o dólar chegou a R$ 6,30. Teve integrante do governo falando até em especulação para fazer a moeda disparar. Pataquada da comunicação do governo quando o assunto foi esse pacote de gastos que eles nem aprovaram do jeito que queriam, hein, Ricardo? Ô, Raj, a minha observação no bloco anterior, eu vou fazer agora. Meia-culpa fake. Tem nada de fala de comunicação, não. Isso é mais uma das teses que o governo tenta emplacar. O ministro Fernando Haddad já tinha falado sobre isso semana passada, numa entrevista. Primeiro a culpa era de especulação, depois a culpa era de fake news, né, de um perfil pífio no Twitter que tinha 3 mil seguidores. Aí depois a culpa passou a ser um erro de comunicação. Ele também falou sobre vazamento. Vazamento do quê? Não teve nada que vazou, não. O Raj, a verdade é que o plano é muito ruim. O plano não economiza nada. A economia ela é neutralizada pelos gastos. E aí agora fica tentando colocar a culpa em si mesmo, meio que para poder dizer isso. Olha, a gente errou aqui. Não, vocês erraram. Não é na divulgação. Vocês erraram no próprio plano, que não economiza praticamente nada. Como vocês têm errado desde o começo, na falta de um plano robusto, de um plano econômico para o país. Então não vamos acreditar nessa história não, Raj. E o dólar subiu hoje de novo com força, foi parar lá em 6,19, com mais uma intervenção enorme do Banco Central. Até em 2 semanas,
o Banco Central já tinha queimado 5% das reservas, tentando segurar o dólar. Queimou mais um pouco hoje. Então não adianta vir com mais uma desculpa não, porque não funciona. Os mercados, e aí não é o mercado, os mercados, mercado interno, mercado externo, banco, corretor, empresa importadora, empresa exportadora, todo mundo que faz parte desses mercados, diante de uma imprevisibilidade dessa, Raj, sabe o que faz? Se eu tenho boleto para pagar em dólar, eu vou pagar agora, porque eu não sei o que vai acontecer semana que vem. E quando todo mundo começa a pagar esse boleto em dólar, tem que comprar dólar, a moeda sobe. Todo mundo que compra matéria-prima importada para poder produzir aqui no Brasil faz a mesma coisa. E todo mundo que tem importação caminhando para cá, ao invés de esperar essas importações chegarem para poder fazer o pagamento, pago agora. É esse o movimento. É de falta de confiança num governo que está à deriva. Só isso. Sobre o Banco Central, Ricardo, hoje, inclusive, um aceno aí de relações mais tranquilas entre governo, executivo, né, e o Banco Central. O Lula, que atacou bastante o mercado, bastante o Banco Central nessa primeira fase de seu mandato, e agora está tentando apaziguar. E agora, Galípolo assumindo a presidência também, parece que as coisas vão amainar. Mas haja pataquada por parte da equipe de Haddad. O Haddad, inclusive, vou julgar para o Claré a opinião dele, que ministro incólume, hein? Porque num governo em que tanto ministro cai, o Haddad parece ser inabalável. É o homem de confiança de Lula, né, Claré? Pois é, e apesar de todos os caminhos estarem rumando para algo muito ruim daqui a 1 ano, 2 anos, né? Apesar disso tudo, a gente tem medo até que o Haddad caia, porque pode vir coisa muito pior, pode vir coisa muito mais ideológica. Então, honestamente, eu tenho receio. Esse pacote fiscal não foi um bom pacote, não foi nem porque desidrataram, ele já não era um bom pacote desidratado. Então, isso não sou eu que estou falando, são os juros futuros aí de 15%, que para quem não entende significa que as pessoas vão investir menos no Brasil, as pessoas vão investir mais em aplicações de renda fixa, ou seja, menos emprego, menos crescimento, menos qualidade de vida para as pessoas, produtos mais caros. Por quê? Não é por causa de inflação, não, mas porque com menor investimento você vai ter menos concorrência. Então, na verdade, isso tudo é muito preocupante. Sobre o Banco Central, Raj, apesar do Lula ter sentado do lado do Galípolo, falado você terá autonomia e tal, eu gostaria muito que ele cumprisse isso, porque ele desrespeitou a autonomia durante 2 anos com o Roberto Campos Neto. E o Galípolo, ao sentar ali, as pessoas precisam entender que o Banco Central não é um lugar de políticas públicas. Qual que é a função? O Banco Central, em relação à taxa de juros, que é o que o Lula está criticando já há algum tempo, é o seguinte: qual é a meta da inflação? 4,8%. O Banco Central tem que alcançar a meta da inflação. Se ele não alcançar, é o CPF do Galípolo que vai para a reta. Você acha mesmo que ele não vai aumentar juros se ele precisar? Ele vai aumentar, como o Roberto Campos Neto fez, porque ele é uma pessoa que, além de muito capacitado, ele está com o CPF dele na reta. É simples. Se o Lula quiser que a taxa de juros não aumente tanto, ele vai ter que rever a meta de inflação. E aí ele está trazendo a inflação de volta para o Brasil. Sobre o Banco Central, sobre o Copom, o PDT que pediu que o Supremo suspenda a última reunião do Copom. O pedido acabou de ser feito e o partido querendo aí a suspensão da última reunião do Comitê de Política Monetária, o comitê que define o Boletim Focus, né, que faz a previsão da inflação para o ano que vem, para o fechamento da inflação desse ano, fala do PIB também, tentando frear o inevitável. Como é que você avalia isso, Claré? Raj, assim, eu sinceramente, tem horas que eu acho, não tenho certeza, que o governo federal, ele tenta trazer uma notícia, uma imagem de que está tudo bem, que as coisas vão seguir bem, porque ele não quer maior desespero do mercado. Apesar dele dizer, Lula falou, eu não ligo para o mercado não é comigo, ele está a todo momento preocupado em trazer uma estabilidade para o mercado, mas através de palavras e não de atitudes. Quando ele senta com o Galípolo e fala, vai ter autonomia, ele está falando com o mercado, que ele tanto despreza. Né? Então, quando traz esse de PIB e tal, o problema é o seguinte, Raj, é uma doença. Tá? A economia é igual o estado físico da pessoa. Pode ser que você está bom agora, mas se eu pegar aí seu sangue e for fazer um exame aí de colesterol, por exemplo, ou algum exame que aponta que no futuro, daqui 6 meses, 1 ano, você terá problema, você tem que se tratar.
E a economia do Brasil é isso hoje. Quando você vê baixo, um PIB até razoável, quando você vê baixo desemprego, você fala, tá tudo bem. Mas vai ver os juros futuros, vai ver o que está se desenhando para o Brasil. Se você não mudar o rumo das coisas, nós vamos sim para o buraco. Com o mercado não se brinca. A gente, claro, vai seguindo de olho, vai trazendo para você as informações em tempo real. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem mais reunião do Copom para acontecer. Vamos ver a quanto fica aí a inflação, quanto fica a Selic até o final do ano. 2 semanas faltando, hein, filhão? Ó, vamos falar de fim de semana ainda. A gente volta para as tragédias. Infelizmente, um fim de semana com tragédias em todo o Brasil. No Maranhão, no Tocantins, na divisa entre os estados, uma tragédia também, uma ponte que despencou. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou hoje 100 milhões de reais em investimentos para a reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao Tocantins. A estrutura desabou no domingo, deixou um morto e pelo menos 15 pessoas desaparecidas, uma força-tarefa mobilizada para tentar encontrar essas pessoas, caminhões com produtos químicos que caíram ao rio e poluíram, contaminaram o abastecimento de água de várias cidades da região e mais uma crise que a gente enfrenta nesse finalzinho de ano. Fim de ano difícil desse 2024, viu, Ricardo? O Raji, perdão, pode ser que eu tenha ouvido mal. Quando você falou PT ou PDT, que foi do ao pedido, Supremo PDT. para poder O PDT. suspender? Oi? Foi o PDT. PDT. Ok. Porque eu achei que você tinha falado PT, eu ia, talvez tivesse se enganado. Então, ok. Eu que entendi mal. Olha, sobre a ponte, é impressionante, né? Porque é aquilo que eu comentei no início do programa. É uma tragédia anunciada. É um conluio do poder público quando, nesse caso, não tem culpa nenhuma da sociedade civil, mas era uma tragédia anunciada, porque há vídeos já rodando pela internet de outras pessoas que filmaram as rachaduras nessa ponte, dizendo que aquilo estava para cair. Isso não foi um evento imprevisível, não, de jeito nenhum. É falta de manutenção. E essa rodovia, onde essa ponte está inserida, ela recebeu quase 200 milhões de reais de dinheiro, né? Foi destinado para poder para manutenção dessa rodovia. E essa ponte não foi feita a manutenção que deveria ter sido feita. Raj, é inadmissível, é insuportável quando a gente tem vidas humanas, quando a gente tem pessoas, quando você imagina qualquer um de nós poderia estar passando por uma ponte qualquer. Aliás, hoje, né, eu vi na internet que pela manhã, eu não sei se reabriram, interromperam o viaduto de São Francisco, porque está com rachadura lá também. Sim. Então, assim, quando a gente se depara com coisas dessas, a gente fica imaginando o que poderia ter sido com a gente, com um familiar nosso, por pulo de desleixo. Isso é crime. Isso não é acidente, isso é crime. Quando o Estado pega o nosso dinheiro, tem um programa de manutenção, ele não cumpre e morre alguém, isso é crime. Sobre o viaduto do São Francisco, viaduto São Francisco aqui no anel rodoviário em Belo Horizonte, um abatimento de pista, a Defesa Civil vistoriou a estrutura, não há risco de colapso, mas há sim necessidade de reparos na estrutura. Um desnível foi verificado, o Corpo de Bombeiros foi acionado, que aí, por sua vez, acionou a Defesa Civil, e a Defesa Civil, por sua vez, acionou o DENIT, que é o responsável pela via, para que se faça aí esses reparos necessários desse abatimento de pista no viaduto São Francisco, que é um dos que mais recebe veículos aí no anel rodoviário, aquele gargalinho no anel rodoviário na altura do São Francisco, na região da Pampulha, que meu filho está sempre agarrado. Ô Claré, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, construída na década de 60, 533 metros, ligava aí as cidades de Estreito, no Maranhão, a Aguiarnópolis, no Tocantins, era a BR-226. Mais uma rodovia figurando manchetes aí nessa segunda-feira, mais uma tragédia e o número de mortes, infelizmente, pode subir, Claré. Pois é, mais uma, né? A gente tem que trabalhar mais na prevenção, na fiscalização, né, Raj? Assim, essa BR me parece que ela não é concedida, né? Senão eu cobraria aqui dos concessionários. Como não é concedida, a gente tem que cobrar dos fiscais, né, da BR. Salvo engano, é a NTT, posso estar falando bobagem aqui. Com essa a gente fecha essa edição do 98 Talks. Claré e Ricardo devidamente convocados, porque amanhã, dia 24, é Natal, mas tem programa. A gente traz ao vivo para você as últimas na véspera de Natal, para você que é de celebrar junto com os seus, para você que está com a sua família.
curta, tranquilo, vá sintonizado na programação da Rede Mais, na programação da 98. O 98 Talks entrega aqui em Belo Horizonte para o Filhos da Pauta, o FTP, falando de muito esporte, trazendo as últimas dos times mineiros. Tem definição envolvendo o técnico do Atlético, tem notícia do Cruzeiro, tem muita coisa para você. Na Record, você que está ligado à Rede Mais, vai acompanhar as últimas com o Jornal da Record. Claré, é sempre bom tê-lo, sempre bom vê-lo. Espero vê-lo amanhã aqui entre nós. E Ricardo Kertzmann, de Nova York, não esquece o meu presente. Vamos torcer pro dólar dar aquela baixadinha e você poder fazer a BNS. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto, sempre às 7 da noite em ponto. Fique bem e até mais. Termina aqui na Rede 98 Talks.